Olá, saudações para si, caro telespectador da Muzangala TV. Hoje vamos acompanhar a conferência de imprensa da Gala Prémios Angola Comunica 2022. Esta aqui é a sua quinta edição e a partir de hoje serão lançadas as categorias e dar início a estas votações que vão decorrer durante 10 dias. E desde já fazer o apelo a voto porque a Rádio Muzangala também está a concorrer na categoria Rádio Online ou Rádio Digital. Vote para que assim sejamos todos vencedores. Quanto a isso, vamos acompanhar esta conferência de imprensa. Boa tarde, senhores. Antes de mais, muito obrigado pela presença de todos, não é? Felizmente, vamos poder realizar a edição do Angola Comunica referente ao ano de 2022. Depois de muito trabalho do corpo de jurado, da própria organização, finalmente vamos conseguir realizar. Está agendado para o dia 14 de agosto, no Real Plaza, acesso por convite, e quem não estiver entre os convidados poderá acompanhar em direto a partir da TV Zimbo, parceira do projeto. Bem, sobre o Angola Comunica, penso que a essa altura já não há muito a ser dito, não é? Acreditamos que a cada ano, a cada edição, é uma marca que vai crescendo, vai se tornando cada vez mais conhecida, e isso tem sido o resultado do trabalho de toda uma equipa jovem, não é? E não só, conforme podem ver a composição aqui do presídio. Infelizmente estamos incompletos por motivos de agenda, em alguns casos de última hora, mas nós que cá estamos poderemos representar os ausentes da forma mais digna possível. Pronto, nós somos organização, a organização tem vários parceiros, já fiz menção da TV Zimbo, e o Angola Comunica, na realidade, ela é decidida pelo júri, o júri que faz várias consultas externas, não é? Então nós, enquanto organizadores, poderemos não abordar com muita profundidade determinados aspectos relacionados ao próprio concurso, porque nós optamos em não ser árbitros e jogadores ao mesmo tempo. Convidamos uma equipa para fazer parte do corpo de jurado. Estes, por sua vez, fazem consultas externas para esclarecer uma ou outra dúvida e fazem o seu trabalho à vontade, não é? Fazem o seu trabalho à vontade. Para esta edição do Prémios Angola Comunica, que é a quinta edição, qual foi o fator novidade? O fator novidade é a inclusão, por exemplo, da Rádio Revelação, a inclusão de mais conteúdos digitais, como é o caso do Fly Podcast, a inclusão das rádios digitais, ou seja, temos uma série de novidades que só vão aumentando a cada edição, né? Mas quem acompanhou a edição passada e puder prestar atenção nesta, verá que tem muitas novidades. Para poderem votar é só acessar o site angolacomunica.com e terão lá toda a informação disponível. Estará lá a informação sobre os concorrentes, sobre o regulamento e tudo o que precisarem saber sobre o Angola Comunica. Só para finalizar, fazer uma crítica a alguns profissionais da comunicação. Não é a maioria, é uma minoria muito pequena que infelizmente tem nos colocado algumas dificuldades. Do tipo, eu não sou dos prémios, me retirem. Quando o concurso principalmente já está a decorrer, a última da hora, já não quero mais porque estou a perder, estão a batutar. Não é verdade, não é verdade. E peço encarecidamente aos digníssimos profissionais da comunicação que deixem-nos trabalhar à vontade em torno do projeto Angola Comunica. Procuramos sempre ser o mais transparentes possível. Felizmente, nestes 5 anos de Angola Comunica, nunca, mas nunca mesmo em circunstância nenhuma, sofremos qualquer tipo de coação
ou tentativa de corrupção para beneficiar o concorrente A ou B, até porque os sistemas de votações que nós optamos em utilizar não permitem. Não permitem. Não sei se depois aí o senhor Pedro vai poder clarificar melhor essa questão, mas quando as votações já estão no ar, infelizmente ou felizmente, nós já não podemos fazer nada. Quando ou qualquer tentativa de edição ou alteração no site zera completamente os votos, ou seja, temos que recomeçar do zero para poder beneficiar quem quer que seja. Portanto, o site, quando estiver ao ar, a página das votações já não terá volta. Já não terá, podem me remover porque não estou a ver bem os votos, quero sair porque não estão a me votar, porque estou a perder, porque estão a batatar. Por isso é que no nosso regulamento consta um capítulo referente à possibilidade de rejeitar a nomeação até 24 horas depois de ter sido informado, não é? Fim este prazo, lançado o site no ar, feliz ou infelizmente, já não tem volta. Ou apagamos tudo, ou vamos até ao fim. Bem, assim de forma geral, só para citar, os prémios Angola Comunica são um evento de premiação profissional voltado aos setores da comunicação audiovisual que visa reconhecer e promover as boas práticas, a excelência, o rigor, a ética e a deontologia profissional no exercício, portanto, das atividades. Sendo que os prémios Angola Comunica têm como objetivos promover, incentivar a aplicação prática dos códigos éticos, ideológicos e legais associados à criatividade profissional que regem as diversas atividades no setor de forma individual ou coletiva. O público-alvo, o regulamento define o público-alvo como qualquer profissional que trabalha de forma direta ou indireta no setor da comunicação audiovisual que tenha exercido o ano, ou seja, no ano, a categoria em referência. Ora, avançadas estas breves considerações, é importante dizer que, em relação aos critérios de nomeação ou indicação, não vale aqui recordar, sendo que os indicados, partimos do princípio de que os indicados cumpriram inicialmente com os requisitos elencados nos termos do regulamento em que cada um provavelmente teve ou tem em sua posse. É importante ainda dizer, não é, que existem 3 super grandes categorias, que são a categoria institucional, a categoria de conteúdo e a categoria técnico-profissional. Como disse o José Lima da Silva, nós introduzimos novos elementos ou subcategorias e, por esta razão, vale aqui não é, fazer uma breve leitura sobre as categorias, as subcategorias que foram nomeadas e indicadas para esta edição. Eu vou começar pela categoria institucional. Ao nível da categoria institucional, nós temos as subcategorias de canal de televisão, temos a subcategoria de rádio, temos a subcategoria de canal de rádio revelação, temos a subcategoria de rádio online ou digital, temos ainda a subcategoria de jornal generalista, temos a subcategoria de jornal de especialidade, temos a subcategoria de site generalista, temos a subcategoria de site de especialidade, temos a subcategoria de distribuidora de televisão, temos a subcategoria de gabinete de comunicação institucional e imprensa, temos a subcategoria de agência de comunicação, temos igualmente a subcategoria de audiovisual, temos a subcategoria de serviços de telecomunicações e internet, temos ainda
a subcategoria de comunicação comercial e marketing e, finalmente, temos a subcategoria de academia de comunicação. Vale recordar que estamos aqui a falar da supercategoria, como disse, categoria institucional, em que aqui a nomeação ou a eleição recai sobre uma instituição, não é? Uma instituição, portanto, como tal, inerente à comunicação. Quanto à categoria, a outra supercategoria, nós elencamos a categoria de conteúdos, em que a análise incide sobre, portanto, os conteúdos, os produtos, neste caso mediáticos, produtos de comunicação. E na categoria de conteúdos nós temos as subcategorias de... Temos duas infra-subcategorias em que dividimos em gêneros televisivos e cinematográficos, e temos ainda gêneros radiofónicos. Será que em algum ponto os jurados chegam a intervir no critério de votação? Suponhamos que a parte pública ou o público vai votar até certo ponto e depois também teremos aí a mão do jurado para completar com 50%, 30% ou 20% das votações? É assim, nos termos do regulamento, o júri tem, digamos assim, a componente ou, digamos assim, a prerrogativa de poder, ou seja, o júri é autônomo e tem a liberdade, digamos, de gerir, por exemplo, todo o processo da votação. O júri participa. O júri não intervém no sentido, por exemplo, vá lá, 10 pessoas ou 30 mil pessoas votaram a favor de um profissional e o júri dizer, não, este profissional não pode. Não é nesse sentido. O júri pode, eventualmente, intervir naquelas categorias que, eventualmente, não tiveram muita adesão. Por exemplo, existem profissionais ou categorias, por exemplo, em que o público, na sua maioria massa, né, não tem muito interesse. Aí o júri ou os membros do corpo de jurado podem intervir no sentido de uma... Estamos a falar de empates técnicos. Não percebi. Em caso de empates técnicos? Não chamaria muito assim esse termo, porque empates técnicos ou às vezes a falta mesmo de votação, de categoria, é possível uma categoria, por exemplo, não haver votação. E o júri pode intervir, como em sede de uma votação, portanto, entre os membros. Isto pode acontecer. Vitor Máximos, da TV Zimbo. A minha pergunta vai pelo seguinte: nós aqui ouvimos e pelo menos eu gostei muito da forma como foi explicado. A minha pergunta é, sublinha-se muito sobre a chamada batota. Há algum receio da vossa parte que os concorrentes ou as pessoas lá em casa ou os internautas tenham isso como desculpa para o não sucesso deste vosso magnífico trabalho? Obrigado. Sou Denilson Agostinho, repórter da Rádio Muzangala, rádio online, também somos concorrentes. Ouvi o ponto inclusão, não é? Eu, ouvindo este ponto, claramente fiquei um pouquinho integrado. Eu queria saber se, na classificação de programas, não é? Por que razão não aparece um programa em que faz parte de uma rádio online? Ou seja, qual é o critério que se utilizou para selecionar os programas em que não foi olhado para os programas online? Já que vimos o programa Fly Podcast, que é do canal digital, a concorrer, e não vimos nenhum programa de rádio online. As votações serão feitas apenas uma vez por dia, ou se apenas terá acesso ao voto uma vez durante todo o processo de votação? Pedro, que é o responsável pelo sistema técnico, não é? Pode esmiuçar aqui de forma esclarecedora como é que tudo vai acontecer na parte técnica? Certo. O sistema está feito de forma que cada pessoa que votar poderá votar apenas uma vez em cada categoria. Então, colocou-se segurança de forma que bloqueia-se o dispositivo do indivíduo, de forma que ele vote apenas uma vez. E para mostrar maior transparência, o sistema irá exibir o próprio número de votação ao invés de uma percentagem, por exemplo. Então, a cada concorrente nós conseguiremos ver claramente quantas pessoas votaram e todo mundo tem acesso a essa informação. Exatamente. Para percebermos, um único concorrente pode votar uma única vez e tão logo votar aparece o seu voto bem patente no site.
Exatamente. Assim que você votar, você poderá ver. Se tiver 10 pessoas que já votaram e você votou agora, virá 11 pessoas e assim sucessivamente. Assim como acontece, por exemplo, quando você dá um like a uma publicação no Instagram. É possível que ao longo das votações haja alguma contrariedade, chamamos falha? Não. Já fizemos os testes necessários de forma que o sistema irá estar no ar e funcionar da forma como foi previsto. Eu vou começar pela pergunta do ilustre Vitor Máximos. Olha, a batota, por acaso, tem sido muito citada, tem sido uma preocupação muito levantada. Daí termos começado a nossa conferência, pelo menos a minha intervenção, a falar um pouquinho sobre essas questões relativamente a eventuais batotas. Por isso também trouxemos aqui a empresa responsável pelo desenvolvimento do site de votações, e penso que a explicação dele sobre todos os elementos de segurança para que supostas fraudes sejam praticamente impossíveis, não é? Nós confiamos no site, confiamos no trabalho da Penny Click, e boato daqui e dali sobre batotas, eu creio que vão surgir sempre. E mesmo diante de tanta explicação, a mais clara que nós pudermos dar, nós temos quase a certeza que quando as votações estiverem ao rubro, aí no terceiro, no quarto dia, se alguém estiver em desvantagem e não souber lidar com essa pressão da desvantagem, nós estamos conscientes que o fantasma da batota vai acordar. Então, penso que é uma coisa que nós estamos preparados para lidar. Por isso é que nós fazemos questão de reforçar no regulamento que qualquer concorrente, depois de nomeado, tem 24 horas para abandonar a premiação. Depois disto, tem que aguentar mesmo a pressão, ou de estar em vantagem, ou de estar a ser perseguido. Enfim, nós tivemos uma situação em 2021 de alguém que estava à frente, quando começou a ser perseguido por um outro candidato e ultrapassou, a coisa azedou, não é? Mas nunca terá a intervenção da organização nesse processo. Portanto, estamos preparados para lidar com o monstro da batota e os supostos boatos. Em relação à questão do Vitor Máximos, é importante aqui referir que os prémios Angola Comunica, ele tem uma dupla natureza, por assim dizer, no que toca a alguns elementos, sobretudo na questão do critério qualitativo e quantitativo. O que normalmente tem ocorrido são situações em que uma determinada figura, não é, que vai lá, por exemplo, um apresentador de um determinado programa que é consumido por um público muito específico, não é, e que concorre com uma figura que eventualmente tenha mais notoriedade por ser consumido pelas massas, não é? Aqui o critério da votação é, portanto, quantitativo. O pessoal que conhece aquela figura é que vota. Normalmente as questões às vezes surgem por situações também como estas. E é importante aqui referir estes dois pontos. O júri também, não é, contribui na seleção de determinadas figuras, não é? Como, por exemplo, existem determinadas subcategorias em que eventualmente, digamos, os potenciais concorrentes não apresentam, por exemplo, as suas candidaturas por intermédio do portal ou por intermédio da ficha. Nós selecionamos em função dos trabalhos publicados por estas figuras e depois as notificamos se continuam ou não. O que ocorre é que às vezes estas figuras, como já disse, concorrem eventualmente com pessoas que têm uma notoriedade elevada junto de um público mais vasto em relação a uma outra figura. Aquilo que o Amadeu disse é bem verdade. A questão qualitativa no Angola Comunica é mesmo levada em conta. Pode ser uma pessoa muito, mas muito conhecida, mas os nossos estudos mostram que na hora da verdade é mesmo a qualidade que conta, é mesmo a experiência que conta, é mesmo o mérito que conta na hora do voto final. Obrigado. A outra questão é do repórter da rádio Muzangala, não é? O repórter Agostinho, ele pergunta sobre
os critérios selecionados para a classificação, portanto, de algumas categorias. É importante aqui referir que já disse que existem 3 categorias, né? Uma categoria institucional, a outra categoria de conteúdos e uma outra categoria técnico-profissional. É o seguinte, quando é anunciado a abertura dos prémios Angola Comunica, existem 2 possibilidades de profissional, não é, candidatar-se para a categoria que pretenda, neste caso. E segundo o regulamento, não é, no ponto número 6, ele diz que o candidato pode ser nomeado ou indicado pelo júri, como também o profissional pode candidatar-se mediante a inscrição, portanto, de acordo com a categoria, através do preenchimento de uma ficha de apresentação. Isto é, o profissional pode também apresentar os seus trabalhos, se é uma reportagem radiofónica, apresenta em formato apropriado, se é uma reportagem jornalística no impresso, também apresenta televisiva, assim sucessivamente. Portanto, nós temos um conjunto de órgãos de comunicação social que, enquanto o júri, não conseguimos selecionar todos, mas os profissionais têm a liberdade e a independência de virem até aos escritórios da JNLS para apresentar as suas candidaturas. Olha, a nossa maior dificuldade tem sido mesmo apurar os concorrentes finais. Ok, a nossa pretensão a princípio era ter aí em torno de 5 concorrentes a cada categoria, mas como o universo de profissionais nestes setores não para de aumentar, temos categorias que estão aí com 6 a 7 concorrentes. Então a nossa maior dificuldade no processo todo do Angola Comunica tem sido questões relacionadas com a indicação final dos concorrentes. De que forma o Prêmio Angola Comunica pode influenciar os jornalistas no exercício da sua atividade? Nós acreditamos que pode influenciar de forma muito positiva, partindo do princípio que um profissional premiado não é um profissional qualquer, logo a responsabilidade, o nível de cobrança para este profissional não é a mesma coisa em relação a um profissional, digamos que anônimo ou não premiado. Não é? Então acreditamos que influencia de forma muito positiva naquilo que são as responsabilidades de um profissional da comunicação. E assim foi a conferência de imprensa que dá início à 5ª edição dos Prémios Angola Comunica e que também traz como um fator novidade a implementação da categoria Rádio Online ou Rádios Digitais, em que concorre a Rádio Muzangala, e mais uma vez fazer o nosso apelo ao voto. Vote na Rádio Muzangala, onde sairemos todos vencedores. Dou por encerrada a reportagem de hoje, sabe que ficamos por aqui e contamos consigo nas próximas edições em que traremos mais novidades para si. Até lá, fique em companhia da Muzangala TV. Vote!